Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Estamos aqui mais um dia, hoje é dia 16 de abril, quinta-feira, quinta-feira, né? Quinta-feira e para nossa live de hoje, né? Sejam todos muito bem-vindos a esse espaço de diálogo, espaço de conversa, é, ao espaço onde eu tenho chamado de espaço das traves, né? Aqui a gente conversa sobre as possibilidades, sobre as maneiras que a gente tem, né, de destravar mesmo os nossos relacionamentos, né, destravar um relacionamento interpessoal e o relacionamento intrapessoal, né? Então, esse é um momento, essa é a oportunidade que cada um de nós temos para estar, inclusive, tirando dúvidas, né? Cada um de vocês podem trazer aqui as dúvidas de vocês, trazer as perguntas que a gente vai respondendo, tá bom, pessoal? Então, se você não me conhece, de repente, talvez, pode ser que você caiu aqui de paraquedas. Eu me chamo Suzana Santana e sou psicóloga e ajudo as pessoas a destravarem suas vidas dentro desse quesito relacionamentos, tá bom? Eu não sei se você sabe ou se você já teve em algum momento da sua vida a sensação de você estar falando com alguém, e aí quando eu digo alguém, eu tô falando de alguém mesmo da sua família, e nada daquilo que você tá falando é comunicado. Nada é possível as pessoas entenderem. Ninguém consegue compreender o que você está falando, o que você está comunicando, o que você está tentando dizer para as pessoas, né? Talvez você fale e fale muito, né? Mas parece que ninguém está entendendo o que você está falando, né? E isso se torna até algo muito cansativo, né, para você, né? Mas eu não sei se você já teve a sensação de que as pessoas, em algum momento, ou em alguns momentos, ou algumas circunstâncias, na verdade elas não querem entender. Vocês já tiveram essa sensação? Fala aqui pra mim. Parece que você tá comunicando, parece que você tá falando, mas não querem compreender, parece que existe um bloqueio, né? E aí eu não tô dizendo que necessariamente aquela pessoa não quer entender, mas é essa a sensação que você tem, de que parece que a pessoa não tá a fim de te entender, de que ela não tá a fim de entender. É claro que em algumas situações vai acontecer sim, né? Dependendo do contexto, dependendo da relação e do vínculo que se tem, né? Aquela pessoa de fato não vai querer entender. Mas aqui eu preciso abordar alguns pontos que são importantes a gente compreender, né? Por isso que o tema é sobre essa coisa do que idioma, né? Eu e a minha família nós falamos, né? Porque ninguém se entende, porque ninguém consegue compreender, né? Ninguém consegue entender, muito menos compreender o que o outro está dizendo, né? Eu não sei quantos de vocês já ouviram, por exemplo, a expressão ninguém me entende nessa casa. Ah, isso é uma expressão muito típica de adolescente, né? De criança também, às vezes, né? Mas eu acho que isso tá mais dentro da linguagem do adolescente, né? Ai, nossa, ninguém me entende. Aqui nessa casa ninguém me entende. Enquanto que algumas vezes isso acontece mesmo, né? E talvez a gente precise dar uma olhada um pouco melhor para essa área da vida, das relações da gente, né? Das relações familiares, né? O que é que está implicado nesse contexto que faz com que as pessoas da casa não se entendam. Não se entendam no sentido de não conseguem comunicar aquilo que elas gostariam de comunicar e não conseguem ser entendidas, né?
Isso é muito comum mesmo. Bom, muitas vezes, né, uma pessoa fala e o outro não entende. E aí, quando eu falo assim que não entende, é o fato de não entender, parece que tem um bloqueio, né? Às vezes precisa até de uma intermediação de uma outra pessoa, né? Às vezes até da família mesmo, né? Para que aquela pessoa que está recebendo a mensagem possa compreender, né? Parece que precisa de um tradutor ali, né? Porque o idioma que está sendo falado de fato, né? Não esse idioma português, inglês, espanhol, não, mas o idioma a gente pode dizer assim, o idioma inconsciente não está podendo ser entendido, né? Não, e aí precisa assim de um intermediário, né? Não sei se eu tô falando aqui, se isso tá fazendo sentido para você, né? Mas será que uma coisa que a gente precisa pensar, a gente de fato está comunicando da maneira correta, né? Eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão com relação a nós mesmos, né? E daí eu volto para aquela questão da importância do autoconhecimento, né? Será que eu comunico da melhor maneira? Será que eu comunico, digamos assim, não digo nem da melhor maneira, mas da maneira que o outro entenda? Porque da melhor maneira pode ser da melhor maneira para mim, mas não é a melhor maneira para aquela pessoa que tá ali recebendo aquela mensagem, recebendo aquela informação, entende? Então eu preciso pensar um pouco sobre isso, né? Será que você está comunicando da maneira correta para aquela pessoa, né? Eu não sei se você sabe, mas quando a gente fala, né, quando você está falando, né, e você não está sendo entendido por aquela pessoa que você está ali de frente, é porque você não está sendo claro na tua comunicação. Essa que é a verdade. Porque muitas vezes a gente acha que o problema é da pessoa que não entende, né? E aí a gente vai entrar aí numa outra parte também, né? Do que é de fato que a pessoa não entende, né? E do que é de fato aquilo que eu tento comunicar e não consigo. E aí, só lembrando que eu tô falando assim de uma maneira bem específica das relações familiares, né? Desse contexto família, né? Do quanto que às vezes eu quero falar alguma coisa, eu quero solicitar alguma coisa, eu tô ali falando, eu tô ali comunicando, esse outro não tá entendendo, mas o que acontece, né? A questão não é com o outro, é comigo que não tô sabendo comunicar, é comigo que não tô sabendo dizer exatamente o que eu quero. Entende, pessoal? Tá claro aqui? Deixa eu beber aqui uma água. Então, o problema não é com o outro, né? Eu não diria assim nem exatamente o problema, mas a responsabilidade não é do outro. A responsabilidade de eu não estar sendo compreendida, ou melhor, de eu não estar sendo entendida é minha. É única e exclusivamente minha, dentro desse aspecto aqui que eu tô mencionando, tá? E então eu tenho a obrigação de me fazer clara, de me fazer entendível, né? Porque o outro ele não tem a obrigação de entender a qualquer forma, a qualquer preço, a qualquer circunstância, né? A gente precisa sim informar, passar, transmitir uma mensagem de uma maneira coerente, né? E às vezes a gente fica nessa obrigação aí de não, fulano ele tem que me entender, não é possível. E às vezes a gente ainda vai mais, a gente ainda fala assim, mas é tão óbvio o que eu tô falando. É óbvio pra quem, né? Quem nunca aqui, né, já não falou isso? Isso é óbvio. Eu tô falando uma coisa que já tá ali e a pessoa precisa que explique mais. Sim, se ela não entendeu, você vai precisar explicar mais, sim. Você vai precisar encontrar ali uma maneira, uma estratégia para explicar melhor, sim, para fazer com se você quer que ela te entenda, você vai precisar ser mais claro, ser mais específico,
né? Porque a comunicação, por mais clara que ela seja, de alguma maneira ela vai sofrer interferência. A gente vai ver um pouco mais aqui. Fica comigo aqui até o final que você vai ver outros aspectos que interferem na questão da comunicação estar clara ou não, de eu ser entendido ou não, né? Então, a pessoa não tem obrigação de entender, tá? Eu é que tenho a obrigação de me fazer claro, de me tornar uma pessoa clara. E quantas vezes a gente emite também uma mensagem incompleta, né, pessoal? Uma mensagem meio que superficial, meio que fica meio que quase que subliminar, né? Algo assim meio que tá nas entrelinhas, né? E aí a gente fica também ainda assim achando, a gente não dá, não emite a mensagem completa, a gente não fala exatamente tudo que a gente queria falar com clareza, né? Às vezes a gente acha que já disse, e aí fica uma mensagem distorcida, fica também aquela mensagem assim que talvez eu não precise falar tudo, já tá subentendido, né? Essa coisa de já tá subentendido é que gera muita confusão, né? É que gera conflito, porque assim, o que mais acontece das pessoas falarem assim, mas você não disse. Não, você não disse, né? E às vezes a pessoa realmente não disse, né? E aí ela cobra em cima daquilo, achando que aquilo que ela não disse, a pessoa deveria ter entendido, a pessoa deveria ter feito, a pessoa deveria ter, enfim, mencionado de alguma maneira, né? A gente precisa entender também que cada sujeito é único, cada pessoa é única, é singular, e muitas vezes a pessoa realmente não vai entender e tá tudo bem se ela não entender. É a gente que precisa, como eu falei, a gente é que precisa transmitir uma mensagem mais clara, né? E às vezes um entende, o outro não entende, né? Por exemplo, quando a gente fala de escola, né? As pessoas aprendem de maneiras diferentes, mesmo sendo o mesmo professor, transmitindo a mesma informação, comunicando a mesma coisa para todo mundo. Só que cada um vai receber aquela informação de uma maneira diferente. E na comunicação familiar não é diferente. Às vezes uma pessoa entendeu de um jeito e aquela outra pessoa entendeu de outro, né? E aí a gente está falando também, né, da disponibilidade até emocional no que diz respeito ao relacionamento familiar, né? Então é muito importante a gente estar atento para isso mesmo, né? De perceber, olha, que o fulano não entendeu e tá tudo bem, eu vou ser claro, eu vou explicar de novo, eu vou falar, me expressar melhor, né? Tem pessoas que são mais, digamos assim, espertas, pegam as coisas muito mais rápido no ar, né? Mas eu não posso colocar isso como uma obrigação para todo mundo, porque como eu falei aqui, pessoas são diferentes, cada sujeito é único e a gente precisa respeitar a singularidade de cada um, a gente precisa respeitar as diferenças de cada um, né? Bom, mas afinal de contas, por que parece que estão sempre falando idiomas diferentes, né? E a gente pode dizer assim, cara, acho que a gente tá falando não é nenhum idioma diferente, não é nenhuma linguagem, não é nem um inglês, um espanhol, um português, é um dialeto que ninguém entende, né? Que só aquela tribo, né? Aliás, acho que dentro daquela tribo, né, cada pessoa tá falando um dialeto diferente. Porque não é nem o dialeto que só aquela tribo entende, né? Mas é o dialeto que uma pessoa daquela tribo fala e outra pessoa daquela mesma tribo fala. Aí não vai dar para compreender. Entende? Então, existem sim algumas coisas que vão interferir de fato na comunicação e principalmente se tratando de relacionamento familiar, né? Vão interferir mais ainda. E aí eu vou estar explicando aqui um pouco mais, a gente vai tentar aprofundar um pouco mais. A gente tem pouco tempo, mas então vamos ver o que a gente consegue aqui dentro disso. Então, uma coisa é quando realmente o emissor não está conseguindo ser claro, né? Ele não está comunicando claramente aquilo que ele deseja, aquilo que ele precisa, né, na mensagem dele. E aí é importante que esse emissor, ele cheque, verifique,
né, com quem está recebendo aquela mensagem, se a pessoa realmente está entendendo ou não, porque às vezes ela não está entendendo e às vezes ela não diz não estou entendendo, né, porque também isso daí já é uma outra questão, um outro problema, mas às vezes ela acha, ela acredita que está entendendo, mas não está entendendo, né, porque houve alguma interferência ali na comunicação. Então, pra gente evitar isso, né, uma dica que eu dou é, vai lá, checa, verifica, né, pergunta pra pessoa se ela entendeu, não tem problema nenhum, gente, perguntar se a pessoa entendeu, muito pelo contrário, né, você vai evitar maiores conflitos, você vai evitar maiores problemas, você vai evitar confusão, você vai evitar desgaste, né, se você for lá e checar, fulano, isso assim que eu te falei, você entendeu? Né? Aí, às vezes, a pessoa fala que entendeu, mas entendeu de um outro jeito que não é o jeito que você quis transmitir. E aí, para você se certificar mais ainda, você pode perguntar para ela ou pode pedir para ela, fulano, você entendeu? Me fala o que foi que você entendeu do que eu tô tentando transmitir aqui para você. Você consegue dizer para mim o que foi que eu quis te dizer nessa situação assim, 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 né? Ou você, enfim, pede para a pessoa falar com as palavras dela aquilo que vocês acabaram de conversar, aquilo que você tentou transmitir para ela. E aí você vai ter certeza, né, se ela realmente entendeu aquilo que você está falando, aquilo que você está tentando transmitir ou não, né? Porque pode ser que de fato ela tenha entendido, mas pode ser que ela não tenha entendido. Então, uma maneira que você tem, né, é checar, pergunta, né, verifica se realmente a pessoa entendeu. Então, você, mais uma vez, como emissor, você tem a obrigação de se fazer entendido. Você tem a obrigação de demonstrar ali, linha por linha, talvez, né, digamos assim, sendo um pouco mais exagerado, um pouco mais explícito, linha por linha, aquilo que você está querendo, aquilo que você está transmitindo, e não ficar com aquelas mensagens subliminares, né, que acontece muito, né, do que está por trás daquilo que você está querendo dizer, né, não é nem o que você está dizendo, mas o que você está querendo dizer, porque às vezes a gente tem sim problemas de comunicar, né, então, como eu falei aqui, checa, verifica, né, com a pessoa, né? Fulano, pode repetir pra mim o que foi que eu acabei de falar com você? Né? Você pode me dizer aí com as suas palavras o que foi que eu falei? Deixa eu ver se eu queria saber se você entendeu realmente o que eu tô transmitindo, porque às vezes aí você chama também a responsabilidade pra você, porque às vezes eu tenho a sensação de que eu não transmito de maneira clara, né? Eu às vezes faço muito isso. Eu checo com a pessoa, porque às vezes por muito falar a gente pode se enrolar, né? A gente pode enfim, não é à toa que eu fico aqui e falo assim, gente, tá fazendo sentido, tá, vocês estão entendendo, né? Porque se não tiver, eu falo de novo, eu repito. Mas é importantíssimo a gente checar a informação, é importantíssimo a gente perguntar assim pra pessoa, e não tem problema algum você fazer isso, tá? Agora, uma outra coisa é quando a pessoa de fato não consegue entender mesmo, né? E aí, o que é esse que é onde eu tô, nessa segunda parte que eu tô querendo entrar, né? O que é essa coisa da pessoa não entender o mesmo? Não entendeu? Não é uma questão assim de você transmitir a mensagem e você transmitir uma mensagem atravessada ou transmitir uma mensagem incompleta. Não é isso, né? Pode ser também, podem acontecer esse tipo de interferência junto com essa situação da pessoa, cara, não entendo, não tô conseguindo entender. O que acontece é que nas nossas relações, e aí principalmente se tratando das relações familiares, a comunicação, ela vem carregada de emoções. E aí eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. E aí podem ser emoções tanto positivas quanto negativas. Existem momentos que a coisa tá mais em alta, né? E que a coisa tá mais embaixo e que a coisa tá mais ou menos equilibrada no que diz respeito às nossas emoções dentro daquele convívio familiar, dentro daqueles vínculos familiares. E que a gente precisa estar atento a isso no que diz respeito a
comunicação, no que diz respeito à linguagem que eu tô falando ali, ao que eu tô tentando comunicar. Porque em relações familiares, onde existem muitos conflitos, a comunicação vai ficar atravessada. A comunicação vai ficar tumultuada. A comunicação vai ficar difícil, vai ficar densa. E aí, o que eu faço com isso? Porque eu tô ali, convivo com aquelas pessoas, né? E eu preciso me comunicar, eu preciso conversar, eu preciso falar, eu preciso esclarecer algumas coisas, às vezes da própria rotina da casa, enfim, né? E aí, como é que eu comunico? Né? Muitas vezes, como é que eu comunico de maneira que a pessoa entenda, né? Que eu acho que é o ponto principal, né? Muitas vezes, eu não sei quantos de vocês aqui já sentiram isso, já se perceberam, né? Tentando falar, ou meio que se preparando para falar alguma coisa que talvez seja difícil para falar, né? Naquela relação familiar. Por quê? Porque tem ali um componente emocional que interfere diretamente naquela conversa, que interfere diretamente naquela relação de você com aquela pessoa. E se existe um componente emocional, com certeza a possibilidade de você ser ou não ser entendido naquela conversa é muito grande, é muito alta. E principalmente se esse componente emocional vier carregado de emoções negativas, né? Aí é que ninguém se entende mesmo. Pode crer, ninguém se entende mesmo. E por mais que aquela outra pessoa que esteja tentando comunicar, de levar ali uma conversa, de às vezes até de tentar resolver alguma coisa que ficou pendente, ela não consegue. Ela não consegue. Por quê? Porque a outra pessoa às vezes não está disponível para entender. É como se ocorresse um bloqueio mesmo emocional. E é claro que em algumas circunstâncias, e aí a gente volta lá no início que eu mencionei, né? Aí sim pode acontecer da pessoa também não querer entender. Na verdade, no fundo, ela não quer entender, mas de uma maneira inconsciente, não é proposital, né? Ela não pensa assim, eu não quero entender. Esse componente emocional que tá ali naquela relação pesa muito na hora da comunicação. E aí é por isso que as pessoas, na maioria das vezes, não conseguem se entender. Não conseguem. Tem alguém querendo transmitir alguma coisa, alguma mensagem, querendo conversar, querendo, enfim, trazer um assunto. E aí, e principalmente se o assunto for difícil. Nossa, Deus, se for um assunto que tem que ter alguma coisa ali para resolver, aí é que de fato não tem como assim entender. E aí a gente precisa pensar um pouco, né, sobre isso, né, sobre que tipo de relações nós estamos construindo nos nossos relacionamentos familiares, né, mais propriamente dizendo, que estão fazendo com que a nossa comunicação sofra interferência. É por isso que eu sempre falo da importância de dialogar, de promover sempre um ambiente de diálogo, né, constante, com frequência, porque aí você vai estar de alguma maneira se treinando para quando tiver que fazer, né, que iniciar conversas mais difíceis, você já tá meio que treinado, né? Você já tá meio que ali sabendo com quem você tá lidando, porque a verdade é que muitas vezes dentro de casa a gente não sabe com quem a gente tá lidando, porque a gente não se aprofunda nos relacionamentos. A gente quer, né? Essa que é a verdade, que a gente vê muitas vezes pessoas querendo se aprofundar em relacionamentos fora, mas dentro de casa acaba não aprofundando isso. E aí, num dado momento, o que vai acontecer é que ela vai repetir esse comportamento de dentro lá fora. Porque inicialmente pode parecer que não, é diferente, tá tudo bem, mas no fundo, depois de um tempo, você vai ver que você acaba repetindo nos teus relacionamentos externos, né? Digamos assim, eu tô colocando externo como fora de casa. Você acaba repetindo esse comportamento que você tem dentro de casa lá fora. Então, eu não sei se está claro aqui para vocês essa coisa do componente emocional que acaba
interferindo na comunicação. E aí parece que as pessoas, de fato, elas estão falando, não é nem idiomas diferentes, são dialetos diferentes, né? A coisa fica mais intensa, né? As famílias normalmente conflituosas, elas têm muita dificuldade de comunicar, né? Esse idioma igual, né? Elas têm dificuldade de sintonizar, de entrar em sintonia, né? E quando eu digo de famílias conflituosas, eu tô falando de famílias que estão o tempo inteiro se desentendendo mesmo, né? Brigando. Porque assim, eu acho que uma coisa é você divergir a ideia, e outra coisa é você ficar o tempo inteiro dando murro em ponta de faca naquela relação, sabe? Sempre brigando, né? Sempre tem uma coisa muito tensa ali, né? Porque divergências vão acontecer nas relações, em toda e qualquer relação, e é normal e é importante que as divergências apareçam, que elas surjam. E agora, é importante também eu gerenciar essas divergências. Por que que eu não posso entender o ponto de vista do outro? Não é verdade? Por que que eu não preciso aceitar, eu não preciso compartilhar propriamente daquele pensamento, mas por que que eu não posso estar disponível para compreender, para entender, né? É aí que eu falo, né, e volto a repetir, desse componente muitas vezes emocional que tá ali naquela relação, que tá ali por debaixo, que tá ali, assim, sabe? Sempre rondando, sempre espreita, e que vai interferir e que vai fazer com que a nossa comunicação sofra mais ruídos do que já sofre, porque a comunicação naturalmente já sofre ruídos. E aí, se eu tenho uma relação conflituosa, uma relação difícil demais com alguém, vai ser potencializado esses ruídos, sabe? Então acho que é bacana a gente poder fazer também esse exercício de me perceber, né, de como eu me sinto, de quem eu sou, de me conhecer, porque dessa maneira eu vou ter ferramentas para até mesmo que me fortalecem para eu ir lá e ter aquela conversa difícil, porque eu me lembro que em determinado momento da minha vida eu vivenciei um pouco disso, né, no sentido de ficar sempre ali, eu tenho que falar, eu tenho que conversar, e meio que dar uma martirizada na vida, né, uma chicoteada na mente, né, porque você fica ali gastando uma certa energia, né, e se você tem que falar, né, o fato ok, vou até falar aqui mais pra frente, né? Você precisa sim se preparar pra estar falando, já que você entende que é uma situação difícil, que é uma conversa difícil, sim. Mas, assim, prepare e vai, não fica ruminando o negócio também muitos dias, né? Às vezes até meses, né? O fato é que a gente também procrastina nesse sentido. E aí, isso gera um mal-estar, né? Um estado de ansiedade, um estado de angústia, né? E não tem necessidade disso, né? A gente pode resolver isso colocando aquela conversa difícil pra fora logo, né? É claro que às vezes você precisa de se preparar, ok, então se prepara, mas se prepara logo e vai logo, tá? Não fica ali alimentando por muito tempo, porque aí ao invés de você resolver, você vai estar fazendo mal pra você, né? Porque o negócio vai crescendo dentro de você e fica ali só com você, né? Então, falando dessa coisa de observar, né? Quando você precisa comunicar, quando você precisa falar, quando você precisa conversar, o quanto que muitas vezes é difícil, mas que o estado emocional, não sei se está claro aqui para vocês, mas o estado emocional, né, vai interferir, certamente. Né? E quando você precisa comunicar alguma coisa boa, né, é claro que fica muito mais fácil, mas repara, percebe que o estado emocional
também interfere, mesmo que sejam coisas bacanas, né? Quando você vai comunicar, quando você vai conversar com alguém, você tá feliz, né? Você vai num outro ritmo, né? Num outro estado, você vai num outro posicionamento, né? Você vai com segurança, você sabe? Por quê? Porque você sabe aquilo que você tá falando, você sabe aquilo que você quer comunicar, né? Tá com uma relação bacana com aquela pessoa, né? E o oposto, o conflito também as emoções difíceis também vão interferir, né? Então é tanto para as emoções boas quanto para as emoções ruins, né? Vai ter sempre essa alteração emocional, né, em você, né? E isso interfere de uma maneira assim fenomenal a forma como você comunica, né? Para aquela pessoa, né? Como você tá entregando aquela mensagem para aquela pessoa. E a verdade é que se você tem, né, como eu falei, um relacionamento difícil com alguém, a comunicação vai sempre ser mais difícil, né? A comunicação vai ser de dialetos. Né? Então é bacana você poder criar um ambiente favorável, né? E aí de criar constantemente. Porque aí na hora que tiver que falar aquilo que é mais difícil, na hora que tiver que conversar, você vai sentir que o ambiente está leve. O ambiente interfere na comunicação, né? Você vê as pessoas que vão fazer palestras, por exemplo, e às vezes ela tá nervosa porque é a primeira vez, né? Às vezes ela vai, sei lá, pedir aumento pro chefe e ela tá diante de uma pessoa ali que é uma figura de autoridade, que tem respeito e tudo mais, e ela fica tensa, né? E às vezes se atrapalha nas comunicações, né? Naquilo que ela tem que falar, esquece. Gente, na família é a mesma coisa. E o fato de você se preparar para estar falando, para estar conversando, uma conversa difícil, não quer dizer que você vai falar tudo que você tem que falar várias vezes. Nossa, Deus, eu me preparei para ter uma conversa um pouco mais difícil com algum membro aqui da minha família, com a minha mãe, com meu irmão, enfim. E, cara, quando chega na hora, a conversa vai para um outro lado, né? E tá tudo bem se você consegue lidar com isso, se você consegue gerenciar isso. Mas por quê? Porque tem um componente emocional. Tem um componente emocional muito forte ali. Então a gente precisa olhar para isso, né? Eu vou já olhar os comentários aqui. Deixa eu só finalizar aqui. Que aí a gente tem mais disponibilidade pra gente estar falando um pouco mais sobre os comentários, tá bom, pessoal? Bom. O exemplo, por exemplo, foi ótimo, mas o exemplo é da criança. Por exemplo, a criança quando ela faz alguma coisa errada, né, e aí ela se esconde, e aí o pai e a mãe chamam pra conversar, ela vai nervosa, assim, meio tensa, do tipo, opa, fiz alguma coisa errada, né? E aí ela começa a gaguejar muitas vezes, ela tá com medo. Entende que a dinâmica é sempre a mesma, né? O ambiente é que vai mudar, os espaços é que vão mudar, mas a dinâmica é essa, né? De você se sentir emocionalmente afetado. E aí por isso a comunicação muitas vezes não flui da melhor maneira possível. A gente vai precisar, na verdade, ter um equilíbrio para poder, como é que eu posso dizer? Comunicar da melhor maneira possível. Para comunicar da melhor maneira possível é comunicar da maneira que o outro entenda aquilo que você está dizendo, né? Da maneira que o outro saiba daquela conversa, entendido? Não, eu entendi, foi isso que você quis dizer, entende? Então, se você percebe alteração emocional ao ter que se dirigir a alguém para falar, com certeza a comunicação já está com ruídos. Sim, o componente emocional ele vai estar sempre presente. Mas se você tem e percebe uma alteração nesse componente emocional, né, aí o que acontece é que
a comunicação também vai sofrer alteração. Entende? Seja para positivo, seja para negativo, né? Eu tô colocando assim dentro desses termos. E aí, você precisa pensar, né? Uma dica bacana para, eu preciso conversar, eu preciso falar com fulano e é uma conversa difícil, fulano não me entende, eu falo A, fulano entende B, eu falo B, fulano entende C, e o contrário muitas vezes também acontece, mas eu preciso ir lá, eu preciso conversar. Gente, antes de qualquer coisa, respira fundo. Respira fundo, né? Tenta encontrar o melhor momento, não fica achando que tem que ser exatamente naquela hora que a coisa tá acontecendo, que o conflito tá acontecendo, porque naquela hora ninguém vai se entender mesmo, tá? Então, assim, pensa que você vai precisar, muitas vezes, de respirar um pouco e 2 horas depois, 3 horas depois, sei lá, mais tarde a gente conversa sobre esse assunto que tá difícil, que tá conflituoso, que tá... Entende? Então, respira, simplesmente respira, né? Pra dar aquela oxigenada e aí depois você considera ter que ir lá conversar com aquela pessoa, né? Pensa, né, no que foi que aconteceu, reflete um pouco sobre aquele contexto antes de você ir lá e conversar, né, sobre aquele assunto que está sendo tão difícil você ser compreendido, né? Pensa um pouco, reflete um pouco no que é que está contextualizado ali naquela situação, naquela conversa, né? Para que você possa ir para a conversa novamente, né? Com pontos mais esclarecidos, né? Você também pode falar para a pessoa que você não está entendendo, né? Ou você mesmo pode falar assim, tá, então olha só, deixa eu ver se eu entendi o que você tá passando pra mim, deixa eu ver se eu entendi o que você tá falando, o que você tá tentando me transmitir. Eu tô entendendo que é isso. E aí, isso faz com que a conversa fique mais fluida, porque você também tá dando um feedback, eu ia falar um checklist, eu não sei porquê. Você tá dando um feedback pra pessoa de que você tá entendendo ou não. Entende? Então eu acho que um ponto muito importante nas relações, né, nas comunicações, é fazer essa checagem, né? É fazer essas observações. Tanto eu que informo, quanto o fulano que está recebendo ali a informação, né? Avalie também se vale a pena determinados tipos de conversa, né, gente? Porque às vezes tem umas conversas que não são para resolver, são para ficar, né, enfim, se estressando, mas sem uma solução prática e objetiva. Eu não tô dizendo que você vai ter que jogar para debaixo do tapete, não é isso, porque isso cria outros problemas, tá? Não é isso. Mas é você avaliar e verificar, cara, vale a pena mesmo esse tipo de conversa entre a gente? Assim, discutir, como dizem, eu não sei nem se é dentro desse contexto aqui, mas enfim, sexo dos anjos, né? Não, tem coisas que não faz parte do contexto, assim, que não vale a pena, melhor dizendo, né? Que vai ser um gasto de energia desnecessário, tanto pra você quanto pra outra pessoa. E às vezes é por isso que não tá entendendo, que ninguém tá se entendendo, sabe? Então avalia se de fato vale a pena explorar mais aquele assunto. Agora, uma coisa é fato, começou a falar, resolveu, acabou, tá? Não fica de reme-reme pro resto da vida, né? Porque isso também é horrível, e isso traz outros tipos de... outros tipos de reflexo ali para a relação. Acho que isso também é um assunto para uma outra live, quem sabe a gente pode estar tratando um pouco sobre isso, né? E antes de você conversar com a pessoa, de você estar ali tendo que ter uma conversa às vezes difícil, né? Sabe uma coisa que é bacana e que funciona muito?
é você trazer, antes de qualquer coisa, naquela conversa, as potencialidades daquela pessoa, as qualidades daquela pessoa ali, enaltecer de alguma maneira, né? Poxa, fulano, você, enfim, sei lá, é uma pessoa compreensiva, é uma pessoa que tá sempre muito prestativa, assim, dentro do contexto, tá? Dentro do teu contexto ali com ela. E eu queria, enfim, te agradecer por ter prestado um serviço assim. Enfim, você vai precisar ter uma criatividade mesmo para trazer ali os pontos positivos daquela pessoa. Isso vai abrir a conversa, ao invés de fechar. Se você já chega fazendo muitas críticas, né, ou fazendo só críticas, isso faz com que a conversa fique fechada, com que o diálogo fique bloqueado. Você já chega fechando a conversa, você já chega bloqueando a conversa. Então, você quer abrir espaço para a conversa? Vai trazendo as qualidades daquela pessoa, vai trazendo os pontos positivos daquela pessoa, vai elogiando aquela pessoa, que você vai ver a diferença que vai ser naquela conversa e nas demais conversas e no decorrer da tua relação com aquela pessoa, tá bom? Gente, deixa eu ver aqui que a gente já tá encerrando, tá? Pera aí, deixa eu ver aqui nos comentários. Como é que andam esses comentários? A Jeane falou aqui, ó, muito boa explicação. Esclarece bastante quando temos dificuldade em falar com nossos sentimentos. Exatamente, Jeane. E assim, você falou, acho que você até fechou, né, bem direitinho, assim, porque quando estamos carregados de emoções, né, a gente acaba tendo dificuldade. E assim, quando estamos carregados de emoções positivas, às vezes a gente também tem dificuldade. Não sei se você já parou pra pensar, se vocês já pararam pra pensar. Porque a gente tá tão feliz, tão eufórico, tão uau, que a gente esquece, não sabe o que vai falar, não consegue colocar em palavras aquela tamanha felicidade. Entende? É claro que é sob uma outra perspectiva, mas o fato é que se você está carregado de emoções positivas ou de emoções negativas, você vai ter interferência na hora de se comunicar, sejam elas boas ou ruins. Bom, Giane diz aqui também que comunicar ao outro o que desejamos e estamos com dificuldade. Acho que é um complemento da primeira, né? Muito boa explicação, esclarece bastante quando temos dificuldade em falar com nossos sentimentos, comunicar ao outro o que desejamos e estamos com dificuldade. Sim, a gente muitas vezes por estar mesmo com esse componente emocional muito carregado na nossa vida, a gente acaba ficando com uma certa dificuldade mesmo de falar exatamente aquilo que a gente talvez até tenha planejado para falar, né? Às vezes a gente se organiza para ter aquela conversa, a gente pensa, reflete, né? E chega na hora, o componente emocional fala mais alto, né? O componente emocional é mais representativo, né? É mais intenso, e aí não tem como, vai interferir, e às vezes a pessoa não vai entender, se for de situações, se o assunto for aquele assunto de situação difícil, a pessoa não vai entender, às vezes você também não vai entender. Então assim, pra gente fechar aqui, o que eu quero que fique assim bem claro é o quanto que eu sou responsável por comunicar de uma maneira clara se o outro não entende, tá? São duas coisas, né? Eu preciso comunicar de uma maneira clara aquilo que o outro não tá entendendo, né? Isso é uma responsabilidade minha. Se eu tô falando e a pessoa não tá entendendo, né? Eu preciso me fazer entendida,
né? E a outra é o quanto que muitas vezes eu tô falando, a pessoa não tá entendendo, né? E aí ela não tá entendendo porque nessa minha relação com ela tem um componente emocional que interfere na minha comunicação com ela, né? É que aí talvez não a gente não esteja falando nem tão propriamente de coisas de ordem prática, né? Porque aqui, nessa primeira situação, a gente pode estar evidenciando mais questões de ordem mais práticas, né? E nessa situação, a gente pode estar evidenciando aqui questões de ordem mais relacional, né? Que diz respeito ao relacionamento, que diz respeito ao que envolve o meu vínculo emocional com aquela pessoa, que envolve o meu vínculo de família ali com aquela pessoa. E aí vai ter um componente que muitas vezes é inconsciente, né? Dessa falta de entendimento na minha comunicação. E aí não só da minha comunicação com aquela pessoa que não está entendendo, mas às vezes também daquela pessoa comigo que eu não estou entendendo. Isso é muito comum e acontece muito. E aí a gente fechou aqui falando da importância da gente poder também fazer uma reflexão, né, sobre, afinal de contas, como é que eu tô comunicando, afinal de contas, o que eu tô sentindo, afinal de contas, como é que eu estou me sentindo ao ter que mencionar ou transmitir alguma coisa, né? Falamos também sobre a importância da gente avaliar se aquela conversa realmente vai valer a pena, né? De eu me preparar muitas vezes até mesmo para fazer aquela conversa, mas não me preparar tanto tempo, porque aí a gente pode cair na questão da procrastinação. Respirar antes de ter aquela conversa que pode ser uma conversa difícil e que pode sofrer interferências daquela pessoa não entender, de eu não entender, né? Então, assim, bem ligeiramente, digamos assim, é isso, é dentro desse contexto que a gente conversou hoje. À tarde, pessoal, pra gente finalizar, a gente vai ter uma live com a Maria do Socorro. Ela é uma empresária e sócia de uma empresa de cuidadores de idosos. Então, se você tem um idoso na sua casa, vem participar da live, vem conversar um pouquinho, porque a gente vai falar sobre essas implicações das questões da quarentena e do coronavírus nesse público, tá bom? E amanhã a gente continua com o nosso encontro marcado aqui às 9 horas da manhã. Se você acha que esse conteúdo está sendo relevante, espalha pra galera, fala pro pessoal vir participar, enfim, esteja distribuindo também gratuitamente aquilo que gratuitamente você tem recebido aqui. Você pode também, se você achou relevante estar aqui, acessa, né, também o meu canal no Telegram. Lá eu entrego também conteúdos, mais insights que eu tenho, muitas vezes até depois da live, né, coisas que são relevantes e que às vezes até complementam esse conteúdo aqui que a gente está tendo. Lá você vai ter a oportunidade de ter mais materiais a esse respeito, tá bom, pessoal? Muito obrigada por estarem aqui, por estarem compartilhando também da experiência de vocês comigo, e até a próxima live. Um beijo, tchau, tchau!